Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui, porque eu vou falar de duas coisas que eu tô assistindo atualmente, mas que eu achei tão absurdo, sabe? E tão interessante, né? Cada uma delas, que eu resolvi trazer. Já falei por alto delas um pouquinho lá no Instagram, né? Quem me segue por lá. Mas eu acho muito interessante a gente abordar esse assunto, cara. O primeiro é a novela Malhação, de 95, que é a primeira temporada mesmo. E eu comecei esse fim de semana a assistir a série Medium. Eu não sabia, eu sou atrasada nas coisas, gente. Eu não sabia que existia essa série, mas aí eu tava procurando no Globoplay, eu tava procurando a Malhação, que deu problema na minha continuidade ali. Aí apareceu, né, essa série, eu cliquei pra ver e, assim, tô amando. Mas deixa antes eu falar de Malhação. Gente, eu fiquei, assim, chocada de ver como que a sociedade na época de 1995 era escrota. Não, primeiro que o troço começa, não vou dar spoiler não, se você quiser ver, vale muito a pena ver, é bem legal, bem tranquilo, mas cara, olha só. Primeiro que é assim, a guerra de rico contra pobre, né? A forma como o rico vê o pobre, assim, como se fosse sei lá, uma mistura de escravo com lixo, sabe como é? É bizarro, sabe? É um troço assim que eu fiquei apavorada. Quem reclama que a sociedade atual tá chata, tá enjoada, eu mesma não sou uma pessoa assim tão politicamente correta, tem muita coisa que eu tô cagando, eu não me importo tanto, mas cara, sinceramente, eu mudei totalmente o meu ponto de vista sobre essas questões, né? Depois que eu comecei a assistir esse troço, porque, cara, devia ser muito ruim você viver naquela época. Começa com isso, né? Essa questão das classes, assim, de como que o pobre era maltratado, aliás, era desumano, gente. O troço, assim, o empregado na novela, meu filho, o pessoal falta dar um pisão na cabeça dele, assim, um nojo, sabe? Eu fiquei horrorizada de ver que... Eu perguntei à minha mãe se aquilo era desse jeito, minha mãe falou que era pior. Eu tô assim, Fátima. Falei, mano, se eu fosse adulta ali naquela época, o pau ia comer, porque, porra, absurdo. Aí tem um outro ponto, que é como a questão da homossexualidade era tratada. Gente, era tratada como se fosse uma doença. Gente, mas a gente tá falando de 1995, não faz muito tempo. E assim, primeiro que era um motivo de zombaria, que aquele personagem do Mocotó, que é famosíssimo, sabe? Cujo cabelo virou até moda e tal. Meu primo mesmo usava o cabelo comprido por causa dele. Gente, que nojo. A vontade que dá de você entrar na televisão e socar a cara dele é assim, porque tudo é coisa de frutinha, sabe? Ele tem uns negocinhos assim que é modinha. Então, se você fala diferente, se você demonstra uma emoção, o cara que sabe, que chora, que fala qualquer coisa, ele já é frutinha e ele é massacrado, cara. Tipo, as pessoas falam da homossexualidade como se fosse um problema mesmo. Aí, pra você ter uma ideia, vou dar um pequeno spoiler agora, mas não é muito importante não, pode assistir. O garoto, que é o Bruno de Luca, só porque o garoto furou a orelha, tipo, o pai do menino, que na ocasião é até um espanhol, cara, o cara surta, sabe? Ele já começa a pensar em pegar a guarda da criança, porque a mãe tá deixando ele num ambiente escroto, porque, assim, o ambiente escroto que ele quer dizer é ambiente que tem homossexual, que a pessoa pode se tornar homossexual. Olha só que absurdo. É uma coisa, gente, é assustador demais, sabe como? E ninguém leva em consideração os sentimentos dos outros, o que a pessoa pensa. Então, assim, a gente tem muito que melhorar hoje, sim. Cara, a gente tá bem pra cacete. Porque eu não sabia que a coisa era daquele jeito, não. A questão de racismo também é abordada ali. E, cara, era uma parada, tipo, deliberada, sabe qual é? Você podia chegar pra pessoa preta e falar qualquer merda. Você podia ofender a pessoa por ela ser preta. E aquilo era super, sabe? Tipo, tinha meia dúzia de gato pingado que batia de frente e peitava o racista. E o restante, foda-se, sabe qual é? Cara, era muito cruel. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei, caralho, se aquilo passava em 95 e foi, né, um sucesso tão grande,
É porque a sociedade da época devia ser realmente daquela forma, né? E assim, a gente melhorou muito. A gente melhorou muito. Agora, um detalhe específico que eu tenho que falar é a personagem da Carolina Dickman. Cara, se você tinha raiva da Camila, mano, é porque você não conhece a Júlia. Sério, a Júlia... Cara, pega um nojo, sabe, um nojo de pessoa, entendeu? Aí você junta com um monte de coisa nojenta. Era a personagem da Carolina Dickman. Caralho, meu irmão, que garota nojenta da porra. Ela, assim, esses preconceitos que eu tô falando, em algum momento ela falava alguma coisa sobre isso, entendeu? Especialmente sobre pobre, que é uma coisa que ela deliberadamente detesta, mas ela humilha as pessoas a troco de nada. Sabe, de nada, tipo assim, você é feio, foda-se, você é um lixo de pessoa porque você é feio, sabe qual é? Tipo, ela fala as coisas que não tem o menor sentido. E era tudo aceito, entende? É uma coisa muito bizarra, cara. É muito bizarro. Eu recomendo fortemente que você assista pra você ver como que a gente tá bem hoje. A gente tá bem hoje, cara. Eu fico pensando como devia ser triste pra maioria da população, porque a sensação que dá é que essas minorias, né, o que na verdade as maiorias, porque a maioria do Brasil é pobre, é feito de pessoas negras ou de descendentes, né, diretos, e imagina, de homossexuais, que é a minoria, mas imagina como essas pessoas eram rechaçadas, eram humilhadas, sabe? É muito pesado e vale muito pra você que não tem noção de como que isso... você que acha que essas questões são mimimi hoje em dia, você que acha que é politicagem, é besteira, dá uma olhadinha na novela, que é pra você entender como que aquilo era opressor. Sério, você vendo, além de te dar um desconforto imenso, te dá uma vergonha misturada assim com ranço, sabe? Que é impossível você não começar a pesar todas essas questões, como do porquê que a gente tem que bater nessas teclas e entender como que isso funciona na sociedade. Dá uma olhadinha só, tem no Globoplay, mas eu acredito que se você não é assinante, você deve achar por outro meio. Agora, a série Medium. Um ponto que eu tô gostando muito nessa série e que, assim, eu me identifiquei é o fato de que a personagem, ela conversando com outra médium, ela se questiona por que ela consegue ver as coisas para os outros, ter as premonições, as visões, né, as previsões para os outros, e isso funciona tão bem, por que o dom dela funciona tão bem para os outros, e quando são as coisas dela, as coisas pessoais, né, referente a marido, família e tal, fica tudo embaçado, ela não consegue enxergar. Aí a outra médium responde que de certa forma é até uma forma de proteção, né, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. E esse é um questionamento que eu sempre me fiz, né, por que santo de casa não faz milagre? Por que a gente tem dificuldade não só de às vezes de prever diretamente com a nossa cabeça mesmo, mas até mesmo quem usa oráculo, às vezes embola, não funciona. Eu acredito que seja por conta disso, sim, de uma forma de autoproteção, né, pra gente não surtar. Se a gente visse tudo, ia ficar muito difícil realmente. Mas talvez seja um meio de fazer com que a gente dependa de uma outra pessoa, né, de baixar a nossa bola, digamos assim, porque por mais bom médium, bom vidente, né, bom oraculista que você seja, se em algum momento você vir a precisar de outra pessoa para te auxiliar nessas questões, você acaba percebendo que, assim, você não é o centro do universo, de certa forma isso vai te deixar mais humilde, né? Que eu acho que é uma coisa babaca. Se for por conta disso, é uma coisa babaca. Interessante também ver como que ela tem algumas distorções nas previsões. Então, para você que tem previsões via sonho, você vai se identificar bastante com a série, porque às vezes nos sonhos dela, algumas imagens vêm trocadas, tipo o rosto vem trocado, algumas coisas vêm com simbolismo trocado. Vamos supor, um acidente que é com um avião, na verdade tem a ver com outra coisa que tem a ver com o avião, vai acontecer na vida real, mas vai remeter ao sonho que ela teve, entendeu? Então, assim, isso fez, né, com que eu mesma começasse a questionar
as minhas formas de interpretação de sonhos e dessas coisas de previsão, porque realmente acontece aquilo que está na série. Tem coisas que vêm trocadas e eu realmente, no momento, eu não me atentei pro fato de que, poxa, só estava trocado, né? Eu achei que era tudo ao pé da letra, mas tinha outro significado aquilo ali. É interessante também ver a questão dela, de como ela lida com as falhas ou como quando ela não consegue usar a previsão a tempo, sabe? E toda a pressão que essa questão mediúnica, né, leva para a pessoa. O nome da médium é Alison de Bois. Pelo que eu vi, eu não pesquisei a fundo não, mas pelo que eu vi até pelo início da série, ela realmente existiu ou existe. A série foi baseada nela, né? Tenho certeza que você que está inserido nesse meio vai achar uma luz ali, vai refletir aquilo na sua realidade e de repente tem esse efeito positivo que teve para mim de até mesmo explicar certos pontos que não ficam claros na questão das nossas previsões e tudo mais, né? Como que isso é misterioso. É muito interessante, é bem legal. Se você tem indicação de novela, principalmente, lembrando que eu gosto de novela antiga, tá? Que seja boa, pode ser dos anos 90 para trás mesmo. Você me fala que eu, com certeza, depois que eu acabar essa Malhação de 95, já tá acabando até, eu vou partir para outra. Beijo grande, até!